Olá, pessoal. Meu nome é Carol Ministério. Eu sou historiadora e educadora do programa educativo da Casa Fit de Cultura. Hoje nós estamos aí com a companhia do nosso intérprete de Libras, né, Luiz Alberto, que vai nos acompanhar nesses 3 episódios do curso, que a gente vai contar um pouquinho a história dos santos e como eles são representados iconograficamente, né, desses 3 santos que estão representados através de 3 imagens, né, que estão agora, né, nesse momento, sendo restauradas lá ao vivo na Casa Fit de Cultura. Então, é uma exposição belíssima, em que essas 3 obras atribuídas ao mestre Aleijadinho, né, ao mestre Antônio Francisco Lisboa, estão sendo aí recuperadas, estão sofrendo intervenções, e a ideia é retardar um pouco os processos de degradação que essas imagens vêm sofrendo, né? Porque são imagens devocionais e são imagens que ainda têm seus usos mesmo religiosos, né? Elas estão inseridas, elas são encontradas nos seus templos, né? Então elas têm um contato interessante ainda com a comunidade, né? Então elas têm uma importância, além de serem obras de arte, também ainda possuem essas funções devocionais, né? Então, nossos santos aí seriam São Joaquim, que vai ser o episódio de hoje, que nós vamos conversar um pouco sobre essas representações iconográficas. São Joaquim não, gente, desculpe, perdão, São Manuel é o primeiro episódio. Depois aí sim seria São Joaquim e por último o terceiro episódio é Santana, a obra que está sendo restaurada lá na Casa Fit de Cultura de Santana Mestra, mas a gente vai ver também um pouco as outras representações iconográficas, que ela tem uma variedade muito grande de representações, né? uma multiplicidade de formas em que ela pode aparecer. Então, hoje, no primeiro episódio, cada episódio gira em torno aí de meia hora, né? Eu dediquei cada episódio para um desses santos. Hoje a gente vai falar rapidamente também o que é iconografia, né? Uma introdução um pouco mais teórica e um pouco mais metodológica. E os outros 2 episódios nós vamos entrar direto já na pesquisa, na análise dessas representações iconográficas, tá bom? Então, primeiro, já que o curso é sobre iconografia, né, desses 3 santos, São Manuel, São Joaquim e Santana, eu vou passar rapidamente, né, gente, até pelo tempo, não tem como aprofundar muito esse assunto, só esse assunto daria um curso, né, o que é iconografia, como que essa ciência, essa metodologia foi se desenvolvendo, quando, né? Então a gente não vai poder aprofundar demais, mas só para quem não é muito da área da história da arte, né? Quem é de outras áreas, de outros campos do conhecimento, compreender um pouquinho o que seria a iconografia, o que seria uma análise iconográfica, né? Então eu trouxe rapidíssimo né, a própria etimologia da palavra mesmo, que é eikon, que é imagem, e grafia, né, do grego, que é escrita. Então, iconografia, literalmente, seria aí a escrita da imagem. Então, é o quê? Você decodificar essa imagem, né? Você descobrir que intencionalidades tem ali, que atributos e ícones estão representados ali, porque as imagens dizem muito, né, gente? Então, são às vezes mensagens que são subentendidas a partir de uma representação iconográfica. Né? Então, o que a iconografia busca? Estudar, né, primeiro a origem das imagens e depois como que elas são constituídas, né, através de símbolos, dos ícones e dos atributos, né, que uma imagem às vezes traz, principalmente uma arte figurativa e principalmente no nosso caso aqui arte sacra, né, gente, arte religiosa. Então, vocês apostam assim, mesmo quem não é, né, católico, enfim, mas quem estuda a arte, por exemplo, costuma identificar. Quando, por exemplo, quando nós olhamos assim, é um santo representado muitas vezes com um manto franciscano, né, com uma caveira, ou com uma Bíblia na mão, muitas pessoas, a gente já associa muito a figura desse santo com esses acessórios. Né? Por exemplo, Santa Bárbara já traria a edificação à torre, no qual ela foi martirizada, né? Santa Luzia traz um pratinho com os olhos, e esses atributos, isso que a gente chama de atributos iconográficos, né? Nos fazem reconhecer que santo seria esse. E esses atributos eles são associados às imagens
muito em função da própria história de vida desses santos, que a gente vai ver logo depois, né, desse conceito de iconografia, o que seria a geografia, né? Como que a geografia influencia na iconografia, né? Então, a iconografia também, gente, é uma disciplina da história da arte, né, que ela é dedicada a isso mesmo, a destrinchar uma imagem, a descobrir significados às vezes ocultos de cada atributo, né, de cada ícone. Então, a missão, né, a grande missão, assim, o grande objetivo da iconografia é isso, é identificar, descrever, classificar e interpretar esses temas, né? Então, é uma análise estética, formal, né, de como que essa imagem está sendo constituída, como que essa imagem de santo, por exemplo, foi representada. Nós vamos ver, por exemplo, em Santana Mestre, ela pode ser representada de várias formas, mas, por exemplo, quando é Santana Mestre, por que será que ela está com um livro? Por que será que ela se apresenta sempre com um livro? No nosso caso de hoje, São Manuel, por que será que ele é apresentado com os cravos de ferro, né, espetados no seu corpo, no seu peito, saindo de um ouvido ao outro, né? Então a gente começa com essas análises iconográficas, a gente começa a entender melhor as imagens, a gente começa também a entender melhor quem são essas figuras, esses santos, essas figuras bíblicas que estão representadas, tanto na pintura, quanto na escultura, quanto na gravura, né? Aí a questão do suporte, da técnica, do material, não interfere, né? Então, até o século XVI, a iconografia se dedicava exclusivamente ao estudo de obras sacras, que é o nosso caso aqui, né? Então, muitos historiadores da arte, pesquisadores enfim, filósofos, eles buscavam estudar as igrejas medievais, que eram chamadas aí das Bíblias de Pedra, né? Então, às vezes, para eles compreenderem que cena bíblica estava sendo retratada ali, eles tinham que fazer essa análise mais profunda das imagens. Muitas vezes eles tinham que recorrer às fontes escritas, à própria Bíblia, né? Então, a importância da iconografia para o estudo de arte sacra é realmente é, é muito é muito considerada por historiadores da arte já desde aí do século XVI, tá bom? Atualmente, gente, não, obviamente que não se limita à arte sacra, né? A gente pode também decodificar muitos símbolos, muitos códigos de uma imagem, né? O próprio design usa muito também, não de uma forma totalmente ligada a obras, mas nas imagens em geral, né? Os designers gráficos, eles também trazem, existe uma sintaxe visual, né? As imagens têm significado, as cores, então, tudo é muito intencional quando está se falando de criação de imagens, né? Tanto artísticas quanto não artísticas. Então, atualmente ainda é uma disciplina da história da arte que é muito utilizada aí para desvendar melhor quem seriam essas figuras, esses personagens que se apresentam às vezes nas pinturas, nas gravuras, na escultura, que é o nosso caso aí, mas também na fotografia, na arquitetura, nos desenhos e nas caricaturas, tá bom? Gostaria que passasse o slide, o próximo slide. Deixa eu ver aqui, gente. Só um minutinho. Eu mesmo posso passar, isso. Esse é o conceito de iconografia, rapidíssimo, né? Só para a gente distinguir um pouco o que é iconografia de iconologia. Não vou entrar nisso, porque é muito complexo, né? Mas é a partir do método iconológico que foi criado por um crítico historiador da arte alemão, Ivan Panofsky, que é muito conhecido. Quem vai estudar iconografia acaba sempre lendo esse texto, né, em que ele vai desenvolver um método que seria justamente esse método de destrinchar mesmo os significados da imagem. Então, a iconografia se preocuparia, a princípio, em analisar essas características estéticas, mas de uma forma mais superficial, sem adentrar demais no significado histórico dessa obra, na importância histórica, talvez, ou no contexto em que ela foi criada. A iconologia, sim, já se preocuparia mais no contexto de produção, no contexto de recepção, na importância histórica, né, como essa obra é vista hoje, a partir do tempo presente. Então, é só para colocar aqui também que a iconografia foi muito trabalhada pelo Ivan Panofsky. Depois, quem quiser, temos a referência lá no final, tá bom? E eu trouxe também, por fim, esse verbete, né, do dicionário Oxford de arte,
sobre o que seria iconografia, né? Então, traz um pouco já o que eu disse, né? Essa ideia de identificar, descrever, classificar, interpretar imagens, e principalmente os temas dessas imagens, né? Fala também, cita o Ivan Panofsky, para vocês verem a importância dos estudos que ele desenvolveu, tanto de iconologia quanto de iconografia, né? E, por fim, ainda diz que a iconografia também pode ser vista a partir de um conjunto de imagens sobre uma figura específica. Então, por exemplo, iconografia franciscana. Né? O que seria a iconografia franciscana? Um estudo da trajetória de como São Francisco foi sendo representado na arte, por exemplo. Né? Nós vamos tentar fazer aqui um pouco sobre São Manuel, sobre São Joaquim e sobre Santa Ana Mestra. Né? Mas é claro que a iconografia franciscana tem muito mais informação em função das fontes escritas em relação a São Francisco, né? Em função ao grande número de biografias que foram escritas sobre a vida dele. Então, quanto mais fontes escritas, mais variedades iconográficas a gente encontra, né? mais repertórios o artista tem para desenvolver uma imagem, uma iconografia sobre aquele personagem. E isso seria justamente o que a gente chama de agiografia. Né? A geografia são essas narrativas da vida dos santos que vão sendo escritas aí por estudiosos, por sacerdotes, às vezes, muitas vezes narradas, enfim, por teólogos, né? Ou por apóstolos de Jesus, ou por discípulos. Né? Muitos a gente vai ver aqui, por exemplo, os 3 personagens de hoje, nossos, não são citados nos evangélicos canônicos da Bíblia. Né? O que nós encontramos sobre ele, informações sobre a vida dos 3, estão no que a gente chama de evangelhos apócrifos, né? Que são aqueles evangelhos que não foram incluídos na Bíblia durante os concílios, aí, principalmente o concílio de Nicéia, né? Que foi determinando quais livros e quais textos iriam compor o Novo Testamento. Então, várias fontes, né? A gente pode consultar para descobrir um pouco sobre a vida desses personagens bíblicos, né? Por exemplo, eu sou uma escultora e eu recebi uma encomenda, que era o caso do Aleijadinho, né? Não só do Aleijadinho, mas da maioria da produção colonial, né? No século XVIII, essas obras eram feitas por encomenda, né? Então, por exemplo, uma irmandade pede para que o mestre, né, ele execute uma escultura de São Manuel. Mas como será que ele vai saber como é São Manuel? Né? Qual é o jeito padrão de representar São Manuel? Ele precisa recorrer ou a essas fontes escritas ou alguma referência iconográfica. Né? Então, geralmente, ele usava como fonte gravuras. Né? Então, ele já pegava gravuras europeias mais antigas sobre São Manuel e falava assim, é assim que se representa São Manuel. E, a partir dessas referências, ele desenvolvia seus próprios trabalhos. Né? Então, são essas fontes literárias que realmente são consideradas fundamentais na identificação desses personagens, principalmente quando se trata de arte sacra cristã. Né, gente? A gente não pode esquecer que, durante muitos séculos, a Igreja usou das narrativas visuais, né, para chegar até os seus fiéis, né, para evangelizar. A gente tem que lembrar que a maioria das pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever, né? Geralmente esse tipo de conhecimento ficava dentro da própria Igreja Católica, né, dos monges, dos padres, dos sacerdotes, dos papas. Então, as imagens eram e ainda são, né, uma forma de aproximar o fiel daquele texto bíblico, da história daquele personagem, da própria história do Novo Testamento, né? Então, é importante aí a gente considerar e saber também, né? Que, por exemplo, de São Manuel nós vamos ver a história, ele é um santo martirizado, né? Ele foi torturado e assassinado por não ser cristão em Roma, né? Segundo a tradição cristã. Então, é por isso que ele vai aparecer com os acessórios, né? Com esses atributos iconográficos, que seriam os elementos do seu martírio de quando ele foi torturado. Então, a gente sempre tem que relacionar esses elementos iconográficos com os dados biográficos dessa figura bíblica, desse santo, né? Enfim. Então, a partir daí, a gente pode identificar uma pessoa ou um personagem
ou uma figura a partir das suas vestes, né, dos seus vestimentos, da própria aparência, os acessórios que ele traz consigo, os símbolos, né? Então, isso tudo a gente chama de atributos, elementos iconográficos que vão se relacionar com a vida desses santos, tá? Gente, a geografia, ela, na verdade, é um gênero literário, mas ela se confunde muito com essa questão da veracidade, claro, né? Se é ficção, se é história, se é lenda, essas fontes vêm de onde, quem relatou, né? Então, é claro que às vezes ela tem uma importância documental, mas a gente não pode esquecer, né, que isso vem de uma tradição cristã, muitas vezes sem comprovação histórica, né? Mas nós vamos ver então um pouquinho mais para frente, tá bom? Pessoal, eu vou falar rapidíssimo a história de São Manuel, já que eu estou falando aí da importância, né, de a gente saber um pouco da história de vida desses santos, desses personagens, para a gente conseguir identificá-los também. Né? Então, eu vou falar rapidinho sobre a história dele para a gente partir para as imagens, né? Porque é interessante a gente ver. Né? São Manuel, gente, ele teria sido aí, um cristão persa, né? Ele seria de uma família, né, desse rei Baltano, em que ele e os irmãos, né, tanto Isabel quanto Ismael, são enviados a Roma com uma missão diplomática, e, em torno do ano 362, à corte do imperador Juliano, com uma missão diplomática, né, de paz, de estabelecer paz entre a Pérsia e Roma. Né? A gente sabe que, historicamente, são duas regiões que viviam em disputa, né, que também apresentavam trocas culturais, né, principalmente na época de Alexandre o Grande, desde a época da Grécia. Né? Então, são duas regiões muito poderosas no período, e os três irmãos, incluindo Manuel, Isabel e Ismael, teriam sido enviados pelo rei Baltano para a corte do imperador Juliano, né, que era o sobrinho aí de Constantino, então que teria, segundo alguns relatos históricos, ele teria retomado um pouco os cultos pagãos, apesar de não ter perseguido, assim, de uma forma muito radical e muito violenta os cristãos. Né? Mas, segundo a tradição cristã, ele teria mandado realmente torturar, prender, torturar e matar, né, os três irmãos, porque eles se recusam a participar participar, né, desses rituais pagãos, né, de adoração ao sol, de alguns sacrifícios que não tinham relação com a fé cristã deles. Então, eles se recusam a participar desses rituais, eles recusam a reconhecer a importância dessas religiões pagãs, e aí, segundo a tradição, eles teriam sido presos, torturados e assassinados. Tá? Então, e degolado, inclusive. Nós vamos ver como que esse dado da vida, né, de Manuel aparece na representação imagética. Né? Então, só dessa história aí, quando a gente bate o olho na imagem, a gente já fala, ó, né? A gente já consegue identificar um pouco quando a gente tem acesso a essas fontes escritas, essas fontes biográficas. Né? Então, ele teria sido condenado a ter um cravo de ferro que sai de um ouvido ao outro, que a gente vai ver na imagem, 2 no peito, né, que seriam aí os castigos por não ter escutado o imperador Juliano. Né? Então, ele geralmente é apresentado assim, se confunde muitas vezes com São Sebastião, que também foi um santo martirizado. Né? E aí, no dia 17 de junho de 362, teria sido a morte dos embaixadores, dos santos mártires. Né? Por isso que até hoje, o dia que se comemora, né, o dia de São Manuel, é o dia 17 de junho. Tá bom? Agora tem uma história de que, após a morte deles, né, que Deus teria se vingado, né, que eles teriam, enfim, teriam compactuado um pouco, influenciado um pouco na morte do imperador Juliano, que no ano seguinte teria morrido numa batalha contra os persas. Né? Então, isso talvez teria sido uma providência divina dos santos que foram martirizados. Tá bom? Gente, então vamos para as imagens. Né? Agora que você já sabe um pouco o que é iconografia, o que é a geografia. Então, a iconografia são esses elementos em que a gente bate o olho
e identifica, que são repetidas, né, em todas as imagens sobre aquela personalidade bíblica. A geografia é um pouco dessa história, né, que vai influenciar diretamente nessa representação iconográfica, e vocês já sabem também um pouquinho da história de Manuel. Então, agora nós vamos ver algumas imagens, né, na imagem da direita, da minha direita, é uma imagem, parece uma gravura, as duas são gravuras, né? A da direita eu consegui mais informações, é uma gravura aquarelada, né? A da esquerda parece ser uma gravura também, provavelmente de uma espécie de um postal, né? Ou de um santinho. Então a gente vê perfeitamente, né? Nesse da direita, São Manuel está encostado numa árvore, estaria amarrado aí numa árvore. A gente vê os dois cravos, né, enfiados nos peitos, e ele estaria. Ele parece um pouco diferente, por exemplo, da imagem da direita, que já tem mais a ver com a iconografia do São Manuel do Aleijadinho, né, que está lá na Casa Fitte, que a gente vai ver um pouquinho. Então, aqui ele já aparece na árvore, ele já lembra um pouco a representação de São Sebastião. Existem algumas variações iconográficas, né, isso depende da fonte. Essa imagem da esquerda parece ter sido feita num período medieval, né, porque a gente vê no terceiro plano, lá atrás, um castelo, né, uma edificação arquitetônica, como se fosse um castelo. Já no segundo plano, nós podemos ver dois rapazes, espécies de cavaleiros, alguma coisa assim. Né, aos pés de São Manuel, a gente vê talvez aí um elmo, né? Ou um vestimento de cavaleiro, também de Cristo, né? Com a cruz. Então, é claro que essas representações vão variando um pouco, dependendo do artista, dependendo da época, né? Ou dependendo das fontes que o artista teve ou não de consulta, né? Para produzir as imagens, mas geralmente elas não mudam tanto, né? Aqui a gente consegue fazer uma análise, né? Uma análise comparativa de que a gente reconhece que é a mesma figura, né? Apesar de um estar amarrado na árvore, o outro não. Então, o que está amarrado na árvore está com as mãos amarradas, a da figura da direita, né? Da gravura aquarelada, ele já aparece com as mãos entrecruzadas, né? Num gesto de oração, que essa gravura está muito ligada à gravura, à escultura, né, do mestre Antônio Francisco Lisboa, que a gente vai ver hoje. Agora, muito, muito bem feita, né, com esses contornos, com esses arabescos. Né? Então, ele estaria. E lá no pé de São Manuel, dessa imagem da direita, está escrito São Manuel Mártir, embaixador da Pérsia e advogado da paciência. Né? Então, é uma imagem muito bem feita. Não consegui a data, né? Não consegui descobrir mais informações sobre elas, mas me parece, não sei, talvez do próprio século XVIII ou XIX, né? Eu não sei bem ao certo. Mas a gente vê aí a presença de um anjo, né, em cima, uma imagem muito clara no entorno de São Manuel, como se fosse um resplendor. No São Manuel da esquerda, a gente também vê uma espécie de auréola, né? Isso são símbolos de santidade daquele personagem, né? Então, geralmente os resplendores, né? Eles sempre aparecem, a gente vai ver que na nossa escultura ele aparece de prata, né? Encaixado na cabeça, né? da imagem. Então, essas seriam aí as iconografias mais tradicionais de São Manuel, tá bom? Agora, São Manuel ele tem um problema aí, gente, com essas fontes, né? Alguns santos, como eu falei, por exemplo, São Francisco, Santo Antônio, a própria Nossa Senhora, né, em suas várias designações, tem mais informações. Então, São Manuel, ele é meio misterioso, assim, né? Ele aparece apenas em um documento, citado em um documento, que é um manuscrito, que hoje, né, está presente na Biblioteca do Vaticano. Agora, nessa obra, né, iconografia do Louis Riot, iconografia da arte cristã, ele não faz, né, referência a São Manuel, né, que é uma Bíblia, e seria uma Bíblia para investigadores desses temas religiosos na arte, e ele não faz nenhuma referência. Agora, né, não sabemos por quê, ou se ele não considerou os santos apócrifos, né, se ele considera só os que estão citados realmente nos textos bíblicos do Novo Testamento,
mas o que a gente sabe é que é um santo que tem pouca realmente fonte escrita, histórica ou de estudos feitos pela própria igreja. O que a gente encontra, que depois vai influenciar todos os outros escritores que se dedicaram à vida de São Manuel e os artistas também, são essas Acta Sanctorum, né, que são documentos compilados aí pelos jesuítas Jean Moulin, né, que dedica 7 páginas aos santos mártires, e aí ele dá um foco maior a São Manuel. Né? Então, seria uma das poucas referências escritas que nós temos aí sobre São Manuel. Agora, em Portugal, gente, essa devoção ela é muito forte. Né? Não é à toa aí, a gente sabe que temos muitos Joaquins e muitos Manuéis em Portugal. Né? Não é à toa que o rei de Portugal, na época do descobrimento do Brasil, era exatamente o rei Manuel. Né? Então, ele tem uma devoção muito forte, popular em Portugal, que, claro, nos processos de colonização também chegam no Brasil. Né? Então, o Ernesto Soares, né, ele se refere, inclusive, a essas 4 estampas diferentes com representação de São Manuel. Então, em Portugal, a gente já tem até mais fonte do que em outras regiões da Europa. Então, tem um inventário muito bonito. Eu, infelizmente, não consegui ter acesso a todas essas imagens e não tive também permissão para usá-las, né? Ia demorar muito os trâmites de direito de imagem, mas onde já aparecem, sim, uma espécie de tratados de representações iconográficas sobre Manuel. E no Brasil, né, claro, principalmente no período colonial, essa devoção também, ela principalmente na devoção católica popular, né, gente? Então, São Manuel deu nome para várias cidades, é orágo de vários templos, né? O que é orágo? É aquele santo que aquele templo se dedica a quem? A devoção daquele templo para quem? É para São Manuel, né? Então, inclusive, a gente tem aí a cidade de Rio Pombo, aqui em Minas, né? Que se chamava São Manuel do Pombo, né? Então, é uma freguesia assim. Era uma freguesia, né, no século XVIII, principalmente, que era dedicada a São Manuel. Então, nós temos não só cidades, regiões, vilas, igrejas dedicadas a esse santo. Né? Hoje seria a atual Rio Pomba. Eu vou trazer uma imagem para vocês aqui, que está até na própria prefeitura, no site da prefeitura de Rio Pomba. Então, a gente percebe de novo, primeiro, a gente perceber que a devoção no Brasil e em Minas, ela se estende, né? Ela se desdobra a partir de Portugal, e a gente percebe que a iconografia usada pela própria prefeitura da cidade é a iconografia tradicional, né? Do cravo, né? Passando um ouvido ao outro, e os dois no peito, e ele com as mãos também entrelaçadas ou nessa posição de oração. Né? Agora, gente, nós vamos, para finalizar o nosso encontro de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o São Manuel, que está atribuído aí a Antônio Francisco Lisboa, nosso mestre Aleijadinho, que está aí numa fase final não, mas já da metade para o fim de restauração, né, da conservação, que está sendo feita lá pelo grupo da Rosângela Reis, né, o grupo Oficina de Restauro, ao vivo lá na Casa Fit de Cultura. Então é muito interessante, cada dia as meninas que eu digo são a equipe de restauradoras, né? Cada dia elas vão descobrindo um elemento novo, na limpeza elas vão descobrindo vestígios, né, da própria história da imagem. Agora, o que nos interessa aqui é mais realmente essa representação iconográfica do que o processo de restauro, né? Mas mesmo porque quem se interessar, gente, pelos detalhes de como essas obras estão sendo restauradas, que surpresas elas estão nos trazendo, revelando, né? O que o trabalho das restauradoras estão nos revelando em relação a essas imagens, eu aconselho ir ver as peças pessoalmente lá na Casa Fiat, tá? Pode conversar conosco, né, os educadores,
mas hoje o que a gente vai ficar mais centrada realmente nessa representação iconográfica, tá? Aqui a gente vê uma representação iconográfica clássica, né? Ele não parece amarrado, né? Mesmo que teria que ser um conjunto escultórico, mas ele está de pé, também com as mãos entrecruzadas, né? Nessa atitude de oração. Ele tem uma expressão, ele não tem uma expressão tanto de pavor, mas ele tem uma expressão de êxtase, né, ele tem um tom pálido, ele tem uma expressão muito teatral, muito dramática, que é muito comum ao barroco e ao rococó. Né? Então, o que a gente percebe? Ele está em pé, né, em cima dessa espécie de base aí, que seria né, a imitação de uma montanha, de um campo, alguma coisa assim. Ele veste, também aparece só com esse manto, né, o que a gente chama de perizônio, esse manto amarrado na cintura, muito bem, inclusive muito bem executada, né, um planejamento que traz muito movimento, que tem uma técnica de policromia e douramento muito sofisticada, né? Então, a partir daí também as atribuições começam a surgir. Essa obra foi atribuída, inclusive, gente, pelo Lúcio Costa, em 1978, em um texto que ele escreve. Então, ele atribui essa peça ao Antônio Francisco Lisboa justamente por esses traços em que ele aponta um domínio técnico muito grande do artista, né, e algumas características que se repetem em outras obras. Então, o que a gente chama de estilemas. Né? Aqui vamos ver, então, um detalhe. Aqui a gente vê, né, o resplendor que é encaixado na imagem, né, em cima da cabeça. A imagem embaixo, naquela base que mostrei para vocês, né, ela também tem um orifício, uma peça de ferro, de rosca, que provavelmente seria para encaixar nos andores, para essa imagem sair nas procissões, né, porque essa imagem, relembrando, ela ainda tem seu uso devocional. Então, a gente tem o resplendor, que está indicando o quê? A santidade dessa figura. A gente vê muito bem o cravo, ele é de madeira, né? Uma madeira que foi dourada, que passa, né, pelos ouvidos. Ele tem um olho de vidro para aumentar a expressividade, né? Essa coisa dramática mesmo, teatral do barroco. Então, a gente já tem aí alguns estilemas do Aleijadinho, que seriam esses cabelos muito movimentados em mechas penteados para trás, né? O nariz muito afiladinho, com as narinas muito abertas, né? As narinas feitas muito cavadas, essa boca, principalmente o lábio superior, muito bem desenhadinho, esse queixinho com uma saliência para cima, as sobrancelhas um pouco arqueadas, saindo ainda das linhas do próprio nariz da figura, né? E sem contar também o próprio planejamento, né? Que é muito bem feito, que é aquele manto que é amarrado na figura. E aí a gente vê também o sinal no pescoço, né? Já que ele foi degolado, então por isso que ele aparece representado assim, com esse corte no pescoço. Então, para a gente ver a importância de saber não só essa análise estética na imagem, mas a gente também ir atrás das fontes escritas, né? O que as fontes dizem sobre São Manuel, né? Onde que essas fontes estão, quem escreveu, quando, o que falam sobre a vida, porque aí a gente aumenta o nosso repertório e nossa capacidade analítica de interpretação da imagem, né? Então, gente, por hoje é só. Eu queria só, porque eu acho importante trazer referências bibliográficas sobre especificamente essas análises da iconografia, a linguagem da arte, o dicionário Oxford de Arte, que traz o verbete sobre o que é iconografia, dicionário de termos artísticos, também muito importante, o famoso Ivan Panofsky, que é o nosso historiador da arte alemão, que traz no seu livro Significado nas Artes Visuais esse método iconológico, o catálogo que nós temos, né, que é um catálogo das esculturas devocionais do Aleijadinho, que foi aí organizado pela Miriam, professora Miriam Andrade Ribeiro e Olinto Rodrigues, que traz, né, informações sobre essas 3 obras que nós vamos falar nesse curso. E, por fim, o próprio projeto da equipe, né, de restauro, que fazem análises preliminares e profundas, iconográficas, históricas, técnicas, né, que também contribuiu demais para a gente ter mais informações sobre cada obra. Tá bom? Até o próximo episódio, o segundo episódio do nosso curso de iconografia, em que nós vamos falar sobre São Joaquim. Tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.